máximos e mínimos com restrições. Suponha que nós temos um domínio D em R2 e f definida desse domínio D, assumindo valores na reta. E suponha que exista uma curva C nesse domínio D, formada pelos pontos x, y pertencentes a D, tais que g de xy igual a zero. Ou seja, C é a curva de nível de uma função g no nível zero. Observe que estes pontos que estão sobre a curva C, eles são levados pela f em uma curva no gráfico da função f. Então, nós temos aqui f restrita à curva C. Uma pergunta natural aqui é: será que existe algum ponto sobre essa curva C que é um extremo para a nossa função f, restrita a C? Temos, então, o seguinte problema: encontrar P tal que P é extremo de f em C. Ou seja, não estamos interessados em um extremo qualquer que esteja no domínio da função f. Nós estamos interessados apenas nos pontos que estão sobre a curva C e que sejam extremos da nossa função f restrita a C. A curva C é o que nós chamamos de restrição, por isso, máximos e mínimos com restrições. Encontrando P. Argumento geométrico. Seja P um extremo de f em C. Então, estamos admitindo que nós temos aqui um ponto P, e esse P é um extremo da nossa função f e está sobre a curva C. Esta curva C é levada pela f nesta curva. Portanto, se P é um extremo da f e está sobre essa curva C, então o f de P será um extremo nesta curva f restrita a C. Então, tome o plano tangente a essa curva no ponto PF de P. A interseção desse plano tangente com o gráfico da nossa função f nos dá aqui uma curva de contorno. Projetando no plano XY, nós temos a curva de nível de f no nível f de P. Observe que esta curva de contorno, ela está nesse plano z igual a f de P, que é o plano tangente a esta curva f restrita a C no ponto f de P. Portanto, esta curva de contorno será tangente à curva f restrita a C no ponto f de P. Então, nós vamos ter que esta curva de nível de f no nível f de P será tangente à nossa curva C no ponto P. Portanto, se P é um extremo de f em C, localmente, observe que a curva de nível de f no nível f de P é tangente à curva de nível de G no nível zero. Tomando T a reta tangente à curva de nível de f no nível f de P no ponto P, nós temos que o gradiente da f será perpendicular a essa reta tangente no ponto P. Esta reta T também será tangente a essa curva C, que é a curva de nível de G no nível zero. Portanto, o gradiente de G é perpendicular à reta T, nesse ponto P. Portanto, nós temos gradiente da f no ponto P perpendicular à reta tangente T, e o gradiente da G no ponto P perpendicular à reta tangente T.
Isso implica, então, que o gradiente da f ele é paralelo ao gradiente da g no ponto P. Portanto, vai existir um lambda pertencente aos reais, tais que o gradiente da f é igual a lambda gradiente da g no ponto P. Este lambda é o que nós chamamos de multiplicador de Lagrange. Temos, então, o seguinte teorema, chamado multiplicador de Lagrange. Sejam f e g definidas em um domínio de R2, assumindo valores na reta, funções de classe C1, onde D é um domínio aberto. Seja C a curva de nível da função g no nível 0. Suponha que o gradiente da g de xy é distinto de zero, qualquer que seja x e y pertencente à curva C, e seja P um extremo de f em C. Então, o teorema nos diz que existe um lambda pertencente aos reais, tais que o gradiente da f no ponto P é igual a lambda gradiente da g no ponto P. Bom, temos aqui 3 observações importantes. As variáveis x, y e lambda, onde P é um ponto de coordenadas x e y é extremo de f em C, satisfazem as seguintes equações. A derivada parcial da f em relação a x é igual a lambda, derivada parcial da g em relação a x. Derivada parcial de f em relação a y é igual a lambda vezes a derivada parcial da g em relação a y, e a g de xy é igual a zero. Observe que temos aqui 3 equações e 3 variáveis, x, y e lambda. Estas equações, elas não são lineares. Logo, podemos encontrar mais de uma solução. A segunda observação é que o teorema continua válido para funções de 3 variáveis. E a terceira observação é que o método ele só permite determinar potenciais pontos extremantes. A classificação desses pontos deve ser feita por outros meios. Passamos então aos exemplos. Vamos resolver o exercício 6b da lista 5. Determine os valores máximo e mínimo, se existirem, da função f(xy) definida como sendo x vezes y, sujeita ao vínculo 4x² mais 9y² igual a 36. Então, nós temos uma função f e eu quero encontrar os extremos dessa função f sujeita a esse vínculo. Então, o primeiro passo, vamos modelar o nosso problema. Nós temos f de xy, a função definida como sendo x vezes y. Nós queremos encontrar os extremos desta função. E nós temos c, a curva 4x² mais 9y² igual a 36. Então, esta é a nossa restrição. Ou seja, eu não quero encontrar os pontos de máximo e mínimo desta função em todo o domínio dela, que é o R2. Nós queremos apenas aqueles pontos que estão nesta curva. Então, nós temos f de xy igual a x vezes y, cujo domínio é o R2, e nós temos a curva C, que é a curva formada pelos pontos x e y pertencente ao R2, tal que 4x² mais 9y² menos 36 igual a zero. Observe que esta curva C, que é a nossa restrição, é uma elipse.
Como estamos com um problema de encontrar máximos e mínimos de uma função sujeita a uma restrição, então a ideia é usar o teorema do multiplicador de Lagrange. Para isso, nós precisamos de uma função g de xy, onde esta curva C seja a curva de nível zero desta função g. Então, vamos definir g de xy como sendo 4x² mais 9y² menos 36. Definindo g de xy desta forma, nós temos então que essa curva C é a curva de nível de g no nível zero. Para aplicarmos o teorema do multiplicador de Lagrange, precisamos verificar se as hipóteses são satisfeitas. Então, o nosso passo 2 é verificar estas hipóteses. Nós temos domínio da F igual a R2, que é um conjunto aberto, e temos que o domínio da G também é o R2, que é aberto. Portanto, a condição de F e G serem definidas em um domínio aberto é satisfeita. Temos que F de xy é igual a x vezes y e a g de xy é igual a 4x² mais 9y² menos 36. Essas duas funções são funções polinomiais, portanto, são funções de classe C1. A outra condição é que o gradiente da g seja diferente de zero. Calculando o gradiente da g, nós temos 8x e 18y, que é diferente de zero qualquer que seja xy pertencente à curva C, pois o ponto 0, 0, ele não pertence à curva C, que é a elipse. E o gradiente só vai ser igual a zero se o x e o y forem iguais a zero. Portanto, as hipóteses do nosso teorema são satisfeitas. Passo 3, vamos então encontrar os candidatos a extremos. Nós queremos os pontos x e y que sejam extremos de f e que estejam na curva C. Então, vamos supor xy um extremo de f e vamos supor que ele está na curva C. Então, pelo teorema, nós temos que o gradiente da f de xy é igual a lambda gradiente de g de xy para algum lambda. E temos que x e y satisfazem a equação da curva C, que é 4x² mais 9y² igual a 36, pois estamos admitindo que o ponto x e y pertence à curva C. Substituindo nesta equação o gradiente da f e o gradiente da g, nós temos yx igual a lambda 8x 18y. Desta equação, nós temos que y igual a lambda vezes 8x e x igual a lambda vezes 18y. Agora, dividindo y por x, nós temos y sobre x igual a lambda 8x sobre lambda 18 vezes y. Simplificando, nós temos 4x sobre 9y, que implica 9y² igual a 4x². Substituindo 4x² por 9y² nesta equação, nós temos 9y² igual a 4x² e y² igual a 2, o que implica y igual a mais ou menos raiz de 2. Se y igual a mais raiz de 2, substituindo nesta primeira equação,
nós temos 18 igual a 4x ao quadrado, que vai nos dar x ao quadrado igual a 9 sobre 2, ou seja, x igual a mais ou menos 3 raiz de 2 sobre 2. Se y for igual a menos raiz de 2, substituindo nesta equação, nós temos 18 igual a 4x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado igual a 9 meios, o que implica x igual a mais ou menos 3 raiz de 2 sobre 2. Portanto, os candidatos a extremos são P1, o ponto de coordenadas x igual a 3 raiz de 2 sobre 2, y igual a raiz de 2, o ponto P2 de coordenadas menos 3 raiz de 2 sobre 2, y igual a raiz de 2, ponto P3 de coordenadas x igual a 3 raiz de 2 sobre 2, y igual a menos raiz de 2, e o ponto P4 de coordenadas menos 3 raiz de 2 sobre 2 e y igual a menos raiz de 2. Substituindo P1 na nossa função f, nós temos f de P1 igual a 3. Substituindo P2 na nossa função f, nós temos f de P2 igual a menos 3. Substituindo P3 na função f, nós temos f de P3 igual a menos 3, e substituindo o ponto P4 na função f, nós temos f de P4 igual a 3. Passo 4, nós queremos agora classificar estes candidatos. Como os pontos de máximo e mínimo absoluto, eles estão entre estes candidatos, então segue que o ponto P1 e P4, eles são pontos de máximo absoluto de f, e o valor máximo da f é igual a 3. Os pontos P2 e P3 são pontos de mínimo absoluto da f, com o valor mínimo da f sendo menos 3. Temos aqui o gráfico da nossa função f de xy igual a x vezes y. Calculamos os pontos de máximos e mínimos desta função, que são os pontos P1, P2, P3 e P4, sujeitos ao vínculo, que era a elipse, de equação 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a 36. Então, aqui está a nossa elipse no plano xy. Estes pontos da elipse são levados nesta curva, no gráfico da função f. Temos aqui os pontos A, B, C e D sobre esta elipse, que são os pontos de máximo e mínimo da nossa função. Este ponto A é levado pela f neste ponto, que é um ponto de máximo. O ponto B, ele foi levado pela f neste ponto, que é um ponto de mínimo. O ponto D é levado pela f neste ponto, que é um ponto de máximo. E o ponto C, levado pela f neste ponto, que é um ponto de mínimo. Então, observe que todos estes pontos, A, B, C e D, estão sobre a nossa elipse. Relembrando este exemplo que nós fizemos no caso de máximos e mínimos em compactos, nós tínhamos uma função t definida em R2, que é um conjunto aberto. Essa t é uma função de classe C1, pois ela é um polinômio, e estávamos buscando os máximos e mínimos para esta função t em um domínio compacto. Para isso, nós determinamos os pontos críticos no interior desse intervalo, que era um conjunto aberto,
e depois buscamos os pontos críticos que estavam sobre a fronteira desse domínio. E essa fronteira é a circunferência de raio 1. Quando resolvemos, nós pegamos essa curva x² mais y² igual a 1, isolamos o y aqui, tendo y, então, igual a raiz de 1 menos x², substituímos na nossa função t e obtemos a função t de x igual a menos 2x² menos x mais 3, que é uma função de uma variável. E daí, então, encontramos os pontos críticos desta função definida no intervalo x de menos 1 até 1, ou seja, o intervalo fechado. Agora que conhecemos o teorema do multiplicador de Lagrange, é natural perguntar: para encontrarmos os pontos críticos que estavam sobre esta fronteira, nós poderíamos ter usado o teorema ao invés de ter transformado essa nossa função t em uma função de uma variável no intervalo fechado menos 1, 1? Sim, poderíamos, tomando a função g de xy como sendo x² mais y² menos 1. Daí nós teríamos que a fronteira de D seria a curva de nível da função g no nível 0. E g é uma função de classe C1 definida em um domínio aberto, que é o R2. E o gradiente dessa g seria diferente de 0, pois o 0,0 não pertence à circunferência de raio 1. Então, nós teríamos satisfeitas todas as condições do teorema do multiplicador de Lagrange. Esta seria uma outra maneira de encontrarmos os pontos críticos que estavam sobre esta fronteira.